Prazer muito grande estar aqui com vocês para podermos cultuar. Os irmãos podem assentar, adorar a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos homens da igreja. Ultimamente nós estamos enfrentando momentos muito difíceis e eu tenho me preocupado muito com a vida dos homens da igreja. Eu faço parte desse grupo de homem. Antes de trazer uma palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Mário, que está presente ali. Deus abençoe, irmão Mário. Irmão Mário passou aí pelos momentos, foi acometido da Covid-19, ficou um período até um pouquinho extenso, mais de 10 dias internado, né? 20, ficou 20 dias no hospital, ficou um período na UTI também, 3 dias, ficou 3 dias na UTI, e Deus restaurou a saúde dele. Você pode agradecer a Deus, hoje ele está aqui, dando glórias ao nome do Senhor. Eu quero aqui, baseado no que eu estou falando com o irmão Mário, transmitir a você que talvez esteja passando por um momento difícil, porque esse momento em que o mundo foi acometido, ele é um momento singular, um momento diferente, um momento muito difícil, e não existe outro remédio, não existe um remédio, mas um remédio bom é o amor, a compreensão. Aquelas famílias que estão passando por quarentena, eu sei o quanto é difícil isso, eu sei o quanto é difícil isso. Então eu quero aqui também me compactuar com você, compreendendo o seu momento, respeitando as suas dores, respeitando esse momento em que você está vivendo. Eu acredito que em tudo Deus tem um propósito, Ele vai dar a vitória. Muito em breve a bênção chega para você. Eu estou aqui agradecendo a Deus. Eu fiz um propósito, todos aqueles irmãos que quando eu recebo uma notícia que foi acometido dessa doença, eu tiro períodos de oração por eles, acompanhando, e vários aqui da nossa igreja venceram essa. Eu tive uma triste notícia de saber que faleceu uma irmã numa das nossas congregações no domingo, mas ela eu não fiquei sabendo para eu tirar os meus períodos de oração em favor da vida dela. Mas irmãos, a gente como pastor, a gente quer o bem das ovelhas. Se houver alguém doente, principalmente nessa área, manda um WhatsApp, manda para a secretaria da igreja, se você não tem meu contato, que eu vou tirar meus períodos de oração, para que Deus possa entrar com providência na vida desses irmãos. Você que está nos assistindo, eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, e eu escolhi para hoje, para esta noite, um tema, e eu diria assim, eu coloquei um tema, José de Nazaré. Alguém pode até falar, o pastor se enganou. Não é José, é Jesus de Nazaré. Por quê? Tem José do Egito e tem o José de Nazaré. É bem verdade que esse homem é um ilustre desconhecido. Dificilmente você ouviu alguém falar sobre a vida desse homem chamado José. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia e o meu Deus, eu acredito que diante de Deus, esse é um dos maiores personagens, que habitou aqui na terra, José de Nazaré. Eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. Deus abençoe a liderança dos varões. Eu estou tranquilo, estou bem tranquilo, e sempre orientando, incentivando os irmãos, falem com os varões, Ô varão, você que ficou na sua casa, você que até é obreiro, desperta, varão,
desperta. Nós vamos criar uma forma aqui de vocês cantarem, mesmo que for no seio da igreja, no mesmo lugar. Eu quero ouvir os varões cantando domingo. Eu vou ler aqui o texto bíblico que está no capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Acompanhem aí, diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Compartilhe com mais algumas pessoas, umas 5 a 8 ou 10 pessoas, este culto, para que elas também possam ouvir a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque hoje eu estou acompanhado da pastora. A pastora veio cultuar comigo. Eu não quis anunciar nada, mas eu estava falando que eu me compactuo com aqueles que passam pela quarentena. E na quarta-feira retrasada, nós fizemos a celebração do aniversário da pastora aqui. Foi quarta-feira passada? Retrasada? A outra passada. E agradecemos a Deus pelo aniversário dela. E quando nós chegamos em casa, ela foi acometida de uma febre muito grande. E eu já corri para o hospital morrendo de medo. E chegamos no hospital, os médicos falaram: olha, quarentena. Quarentena. Eu não falei isso. Fez uns exames e detectou que as defesas do organismo estavam muito baixas. Fez até o exame da Covid. Não deu negativo, para honra e glória do nome do Senhor. Mas ela ficou ali até que saísse o resultado do exame. Ficou dentro de um quarto e ficou trancadinha dentro do quarto. Cafezinho da manhã, eu levantava cedo, fazia o café, pegava o pãozinho. Ela ficou do bom e do melhor, mas se protegendo. Entregava do lado de fora da porta, lavava a mão, assim, cuidando da igreja, da família. Mas eu fiz com bastante carinho. Foi, acho que, o momento mais assim familiar. E eu gosto de família, assim, eu gosto muito de família. Então, sopinha, sopa. Eu fiz sopa que eu nunca imaginaria na vida. À noite, assim, sopinha para fortalecer, né? De manhã, levar o almocinho, levar uma fruta, café, pãozinho com queijinho derretido, pãozinho na chapa, que ela nunca fez para ela, eu fiz. E assim nós fomos. Cuide da sua família, é o bem maior que Deus te deu. Cuide da sua esposa, ame a sua esposa. E depois e ela não teve mais, teve aquela febre, a gente ficou preocupado, quanta gente ficou perto dela. Olha, alguém chegou aí, não avisou nada. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, saiu o resultado e deu negativo. Ela não teve mais nenhum sintoma, só ficou lá guardadinha lá, e eu cuidando dela. Chegava aqui na igreja, até eu comecei, é terrível esse negócio, irmãos, é terrível, não é, irmão Mário? Até eu comecei a pensar assim, será que aí eu começava a sentir um monte de coisa. Na terça-feira ainda eu vim pregar aqui,
Não tive contato com ninguém, cheguei atrasado. Quando foi acabar, falei: pega esse microfone, higieniza, limpa tudo, e saí correndo. Mas logo saiu o resultado, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu acredito no poder de Deus. A pastora estava 20 dias em jejum, ela estava completando 20 dias, e de repente a febre começou a subir, não parava, dava o remédio, não parava. Aí nós levantamos um clamor. Eu acredito que Deus entrou com a providência. Foi para isso que ela entrou em jejum com as mulheres. Deus tem o cuidado com os seus. Eu louvo esse Deus, a Deus maravilhoso, esse Deus que orienta, esse Deus que cuida. Ele falou no ouvido dela: faça 21 dias de campanha. Então eu louvo a Deus que está aqui, minha querida, minha amada esposa, está aqui me acompanhando, cheia de saúde. Eu já pude dormir a primeira vez depois de uma semana na minha cama, porque eu fiquei no sofá. Nunca imaginei um negócio desse. Vou ter que abrir aqui a janelinha, amor. Já abri já. Eu dormi no sofá. Mas glória a Deus, voltei para minha caminha. Hoje eu estou bem, dormi de verdade. Glória a Deus. É um testemunho, irmãos, é um testemunho de vitória. Então por isso que eu fico preocupado. Eu aprendi a entender você que passa por isso. Eu aprendi a entender isso aí, que não é fácil. Agora vamos falar sobre José de Nazaré. Ele é da linhagem de Davi. O próprio anjo falou com ele: José, filho de Davi. Ele é da linhagem de Davi. Queridos, José era um homem normal, um ser humano comum. Ele conheceu uma moça bonita para ele, aos olhos dele, chamada Maria, e ele se apaixonou pela Maria. Isso acontece com todo mundo. Quem aqui um dia já se apaixonou? Os casados, já conheceu e se apaixonou aí? É isso a vida, não tem nada de errado. Só tem de errado se você for jovem e começar a não se apaixonar. Você está precisando de uns cuidados aí, porque o negócio certo para o jovem é se apaixonar, namorar, conhecer, conversar, dialogar e casar. Então ele ficou, os olhos dele brilhou para aquela jovem chamada Maria. Eu vou falar para vocês que eu vou chamar a Maria da morena de José. Talvez alguém pode dizer: pastor, mas a Virgem Maria, salve agraciada. Os judeus são todos morenos, não tem judeu branco, loiro, de olhos azuis. Jesus não era. Eu tinha um tio que falava assim: olha, vocês vão se surpreender quando chegar no céu, vai encontrar Jesus pretinho, pretinho, pretinho. Irmãos, não é heresia não estou falando, mas não existe. Os judeus, eles são de peles mais morenas. Então o José olhou aquela moça e ficou apaixonado por ela. Tudo bem até aqui. Era namorada dele, ficou noiva. A Bíblia fala desposada de José, ou seja, ela foi prometida, já estava comprometida, já estava noiva, esperando o momento de se unirem. Todos os namorados sofrem uma doença, irmão João. Todos os namorados sofrem uma doença quando está namorando. Quem já namorou sabe. Tem alguém que esquece as coisas rápido. Eu não esqueço não. Você acorda, o homem, eu acordava quando eu namorava pensando nela. A namorada acorda pensando no namorado. Eu vou ser sincero, o jovem cristão, quando ele está em momento de namoro, é um momento que até declina um pouquinho a fé. Por quê? Parece que o amor fica tão vibrante no coração dele, que ele pensa primeiro na namorada para depois pensar em Jesus. Então precisa casar logo, porque acorda já pensando, não é, Elias? Você tem namorada? Não tem, né? Está na hora, Elias. Ei, Elias, está aí ajudando eu, pensa. Então, queridos, eu acredito que José acordava e dormia e pensando na namorada, na noiva, estamos para casar. E estava fazendo os projetos, olha, nós vamos morar, preparando a casa, preparando os móveis. Estava ali todo feliz. Sabe o que acontece? Existe momento na nossa vida que as surpresas chegam.
E José foi surpreendido com uma surpresa que qualquer um de nós surtaríamos, qualquer um de nós ficaríamos. E agora? Por quê? O anjo de Deus, um anjo apareceu para Maria, não apareceu para José, e falou: salve agraciado, o Senhor é contigo, de ti nascerá, do seu ventre nascerá o Salvador, que é Cristo o Senhor, e você o conceberá pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer bem rápido a fala de Maria, porque aqui a história é de José. E depois que ela recebeu o anjo, a Bíblia fala, a história fala que ela viajou para a casa de Isabel. Se você abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, já era um outro milagre, ela estava gestante de João Batista, era tia de Maria. Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha o casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Depois eu leio também em Lucas, versículo 39 e 40, você pode ler aí, está escrito assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria, imediatamente ao saber dessa linda, maravilhosa notícia, e de se colocar à disposição de Deus, mesmo com o risco da sua própria morte, por apedrejamento, ela foi até a casa de Isabel, de Zacarias, e depois, a história diz que depois de 3 meses Maria retornou, e não consta na Bíblia que Maria chamou José e falou: José, o anjo encontrou comigo, eu estou gestante pelo Espírito. Não consta, a Bíblia fala que José ficou sabendo que Maria estava grávida. Ela já estava de 3 meses para 4, já estava indo para o 4º mês. Aí José, de repente, que aquele sonho é traído por uma gestação. O que você faria, você jovem, se de repente você descobre que a sua namorada, sua noiva, está gestante? Poxa vida, mas tem alguma coisa errada? Vai ser gestante da onde? De quem? Como assim o Espírito Santo? Dá para entender essas coisas? Ficar grávida do Espírito Santo? Pelo Espírito Santo? Irmãos, isso aconteceu com esse homem. O maior dilema da vida de José, entender a gravidez da sua noiva. Talvez ele pensou: tem algo de errado com Maria. A barriga está crescendo, o que está acontecendo? Faz 3 meses que eu não a vejo, que barrigão, meu Deus, parece que está grávida, mas eu nunca tive nada com ela, vão começar a falar de mim, eu ainda não concretizamos o casamento. Deve ter me traído, fui traído, ela me traiu. Como assim grávida? Talvez José perdeu o sono, talvez José ficou em angústia. A pergunta que eu faço para você: como você agiria diante de uma situação como essa? E para explicar que ela estava gestante, mas nunca... Como explicar isso? Nunca existiu isso na história. O ser humano, é impossível ficar grávida assim. Dá para explicar um negócio desse? Era os dilemas de José. Versículo 19 do capítulo 1 de Mateus. Abra a Bíblia aí, vamos ler. Versículo 19 diz assim: José com quem Maria ia casar. José com quem Maria ia casar. Eu estou com uma tradução aqui diferente, bem explicativa. José com quem Maria ia casar era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. José falou: olha, estou fora.
Mas só que tinha uma coisa em José que a Bíblia fala: ele era um homem justo, ele era um homem correto. Mas a sua justeza, essa palavra existe, a sua forma de viver corretamente o impedia de ele tomar uma decisão, mesmo que ele achasse o absurdo, a traição, ele tomar uma decisão que gerasse um impacto para a família, para Maria e para as pessoas. Então ele falou: olha, eu tenho que fazer isso daqui de uma forma que eu não quebre a porta. Eu aprendo algumas coisas na vida e na Bíblia. A vida é um abrir e fechar de portas. Como assim, pastor? Nós abrimos todos os dias e fechamos as portas para pessoas que entram e pessoas que saem. E muitas vezes as pessoas tomam a decisão de sair do nosso relacionamento, e elas saem chutando, quebrando, arrebentando tudo, para nunca mais voltar. O problema é que ninguém consegue enxergar daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos, ou daqui um ano. Então uma coisa eu quero ensinar para os homens aqui: nós nunca podemos quebrar uma porta, nós nunca podemos trancar uma porta, dizendo daqui, aqui, até aqui tudo bem. Matar, a palavra mais correta. Você sabia que não há crimes, estou falando de crimes, existem muitos momentos que não há um crime fugiu a palavra, um crime que tenha acontecido, mas tem pessoas que matam pessoas, abandonando, virando as costas e maltratando e falando coisas horríveis. Isso é como se fosse matar a outra pessoa. E relacionamento não foi feito para matar ninguém, para destruir ninguém. Mesmo em um momento de noivado ou casamento, é o caso de José. José falou: não, eu não vou destruir, mesmo que houve uma traição, eu tenho condições, eu sou solteiro, ela é solteira, de eu sair desse relacionamento com a pessoa que eu amei, com a morena Maria, que eu amei, que eu queria casar com ela. Eu amo ela, eu vou sair, mas eu não vou perder o amor. Ela não pode o amor não pode ser transformado em ódio. A própria Bíblia diz que não é possível uma árvore dar um fruto e um outro fruto, um fruto de bênção e um fruto de maldade. Não constrói dentro de uma árvore, não tem como ter um fruto, um veneno e uma fruta agradável. Ela só produz um tipo de fruto. Nós somos produtores de frutos. E eu aprendo com José: não é por causa das coisas que acontecem terríveis que eu vou começar a produzir fruto de morte, frutos amargos, se dentro de mim tem fruto bom. Os irmãos que estão aqui, diga: dentro do meu coração só tem frutos bons. Fruto bom. Por que virar as coisas? De uma fonte não sai água doce e água salgada, está na Bíblia. Ou sai uma água até a vida toda, até secar a fonte, mas não pode sair duas. Então José falou: olha, eu não posso ser mal com Maria, eu amava ela. Mas ele ficou, o ser humano José falou: olha, sai fora. Diga assim: sai fora. A pergunta que eu faço: José estava certo ou estava errado? Você faria o quê? Eu acredito que José, ele está num patamar muito acima de cada um de nós. O patamar de José é excelente, é altíssimo. A capacidade de José, primeiro, porque a Bíblia diz que olha o que a Bíblia diz, que ele não quis manifestar publicamente o problema. A Bíblia fala que ele parou para refletir. E eu admiro essas coisas aqui. Olha, dilemas secretos da vida do jovem solteiro, preste a casar, chamado José. De um jovem solteiro, não é o José, de nós quando éramos solteiros, e dos solteiros aí que estão por casar. Quando nós estamos nos preparando para casar, você pensa assim: será que
vai ser tudo bem, nós vamos casar e vamos ter um ótimo relacionamento. Será que não vai ter algum dia que ela vai, o moço ou a moça, que ele ou ela vai enjoar? Estou enjoado de você. Será que nós vamos ser felizes? Todos os jovens, quando estão casando, ele tem que pensar algumas coisas, ou então não tem mente para raciocinar. Será que realmente ela ou ele gosta de mim? São os dilemas. Será que José também não tinha isso? Será que ele olhava para Maria lá, a linda dele lá, e não pensava, será que ela ama eu? E agora ela parece grávida. Mas eu não acredito, essa Maria, ela era tão direitinha. Eu escolhi a melhor esposa que todos os homens poderiam escolher, e agora grávida. Eu não acredito. Como que pode? Poderia ser qualquer uma, mas você, Maria. Eu estou falando de relacionamento de namorado, não estou falando. Ele era namorado dela, a intimidade entre eles era isso. As qualidades que eu vejo em José nesse momento: ele não queria difamar Maria, é o que eu li aqui. José era um homem diferenciado em suas atitudes. No seu momento mais difícil, José continuou a respeitar a pessoa quem amava. Diga a palavra assim: respeito. Irmãos, por maior que seja a diferença de pensamento, por maior que seja a diferença, ninguém é obrigado a pensar igual, mas por maior que seja a diferença de pensamento, de atitude de alguém, ela merece respeito. Tem pessoas que gostariam que o mundo fosse uma unanimidade, e eu vou falar para você uma coisa: toda unanimidade é burra. Desculpa eu falar essa palavra. Toda vez que alguém for só ele, achar que é ele, que tudo é ele, que ele sabe tudo, ele emburrece, porque ele não dá oportunidade para as outras pessoas manifestar os seus conhecimentos. O mundo que nós vivemos é o mundo dos extremos, é o mundo mais perigoso, porque as pessoas querem criar um formato no mundo que seja engessado. Tem que, ou pensa assim, aí o outro fala, não, tem que pensar assim, aí entra em conflitos, porque não existe unanimidade de pensamento. Eu admiro, eu amo meu Deus, que Ele é tão glorioso, que Ele é tão maravilhoso, que dos bilhões de seres humanos que Ele criou, Ele não criou nenhum igual ao outro, nenhum com o mesmo DNA, nenhum com a mesma impressão digital. E se um dia aparecer alguém, Deus criar alguém igual, Ele mata, porque Deus tem a capacidade de criar os seres diferentes. Nós não podemos igualar aquilo que Deus criou diferente. E eu respeito, eu entendo, eu compreendo José como aquele que compreende as diferenças. Diga assim: compreender as diferenças. Eu casei, estou aqui, a minha esposa está aqui. É lógico que nós somos diferentes. O meu pensamento às vezes é diferente do dela. Faz 24 anos que nós somos casados, e nunca vai ser perfeito, e ficaria muito sem graça se pensássemos igual. Então, irmãos, olha os conselhos que eu aprendo com José. José de Nazaré sabia respeitar as diferenças, sabia respeitar as diferenças. Ele era um homem justo, pensou sim em fugir à noite. Era um ser humano, José, questionando os seus problemas, os seus dilemas. Jesus estava correto José estava correto dentro da sua lei moral, de achar o que era certo para ele. Eu aprendi uma coisa na universidade, quando ainda muito novo, que o que eu acho correto, eu não tenho que obrigar os outros a acharem que é correto, mas eu não posso também abrir mão do que eu acho correto, porque os outros acham que não seja correto. Isso se chama respeitar as diferenças. Nós convivermos em uma boa convivência, respeitando o que você acha correto, e o que José achava correto é o que nós todos achamos. Como que pode? Eu estou noivo com ela, eu vou casar com ela, agora ela me aparece grávida, me traiu, estou fora. Mesmo que eu tenha que investir outro tempo, vou procurar outra. E José falou:
eu vou fazer isso, eu vou fugir à noite. Mas só que eu vejo uma coisa: José era um modelo de equilíbrio, de autocontrole. Diga assim: autocontrole. Abra a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Eu acredito que José era batizado com o Espírito Santo. Eu acredito que José já tinha o Espírito. O Espírito Santo gerou em Maria, que era a noiva de José. O Espírito Santo estava ali. Só estava. Em Gálatas capítulo de número 5, versículo 22, a Bíblia diz assim: mas o Espírito de Deus produz, eu estou numa tradução assim bem esclarecida, tá, irmãos? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Aí ele explica: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana, junto com todas as suas paixões e desejos dessa natureza. Irmãos, não dá vontade de chegar e falar um monte para Maria? Soltar o verbo mesmo? Mas agora José tinha esses negócios aí, ó. Ele estava crucificado. Jesus nem tinha morrido ainda, mas as paixões dele ele teve um autocontrole para não fazer bobagem. Queridos, José poderia destruir os sonhos por uma reação momentânea, sem pensar. José poderia destruir a história da vida dele. José poderia destruir os sonhos de Maria. José poderia destruir 2 famílias. José poderia fazer algo horrível. Mas José parou e falou: vou ficar esperando, vou parar, vou pensar. O dia que eu não souber o que fazer, o que eu vou fazer? Tomar uma atitude drástica, mesmo que haja uma crise profunda, uma guerra profunda, uma coisa horrível que esteja acontecendo. Pode acontecer do lado de fora, mas o meu coração tem que ser guardado. Jesus Cristo diz: é do coração do homem que procede as coisas boas e as coisas ruins. E a Bíblia diz: guarda o teu coração. Diga assim: coração. Coração é a mente, é o pensamento. Então, para você ser um vencedor na vida, você tem que ter esse autocontrole, tem que ser recheado de paz, mesmo no meio da guerra, das contendas, das decepções, das infidelidades, de todas essas coisas. Você tem que ser o mesmo. É isso que eu aprendo com José. É um conselho nesta primeira parte da palavra que Deus me deu para os homens. Somos tendenciosos a tomar decisões sem antes consultar a Deus, sem antes refletir, sem antes pensar, sem dar oportunidade para que o outro se explique. E quando fazemos assim, nós destruímos sonhos, projetos, destruímos a paz, criamos feridas, machucamos, ferimos. Mas nesta noite nós devemos aprender com José, que mesmo que tudo indicaria para a vida dele, se ele permanecesse com a Maria, uma catástrofe, ele ainda parou, refletiu, pensou, esperou, não deixou o seu coração se exasperar, se controlou. E naquela noite que ele iria fugir, a Bíblia diz, abra sua Bíblia, capítulo 1 de Mateus, versículo 20. Ele estava pensando, ele projetou. Maria já estava indo para o 4º mês. Vou fugir, mas eu não quero deixar ela difamada diante da sociedade, que vão matar Maria, vão apedrejar. A lei se a mulher se prostituísse, cometesse adultério, a pena seria a morte por apedrejamento. Mas olha só, depois de tanta reflexão, de tanto cuidado, o que aconteceu? Eu vou ler numa versão aqui, como eu já estou dizendo, explicativa. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi,
não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria, porém não teve relações com ela até a criança nascer. E José pôs no menino o nome de Jesus. Depois que eu aprendo que José é um homem de autocontrole, um homem que sabia refletir antes de decidir, quantos homens que estão maltratando as mulheres, estou falando com os homens, é culto dos homens de valor, quantas mulheres feridas dentro de casa, por causa de detalhes tão pequenos, por causa de coisas tão medíocres, quantas mulheres feridas, quantos homens que já não dão um carinho para a esposa. A mulher é um sexo, ela não é um sexo inferior, ela é um ser humano. Muitas vezes você atura, os homens aturam o patrão que é ignorante, atura a sociedade má, mas chega dentro de casa aquela que é sua esposa, aquela que está convivendo com você, com as dificuldades, às vezes até financeira, está ali do seu lado, está comendo às vezes não tão bem, está vestindo às vezes não tão bem, precisando de um abraço, de uma valorização, está lá sendo menosprezada, às vezes até sendo pisada. Quantas mulheres feridas? E nesta noite eu venho ensinar, aprenda com José. José não abriu a boca para falar, mesmo que parecia que ela tinha o traído. José falou não, respeitou. Esse é o conselho. Ele acalmou o seu coração, exerceu a fé nas coisas impossíveis de Deus. Quando ele viu o anjo, ele ouviu a voz de Deus. Queridos, outra coisa que eu admiro em José, um homem obediente a Deus, um homem que ouvia a Deus, porque até então ele estava para fugir, exercer o direito da proteção daquilo que ele achava dentro dele, que era uma lei moral para ele. Ele ia exercer uma lei moral dele, mas o anjo falou: não, calma aí José, calma aí José, não temas receber ela, é do Espírito, está escrito na Bíblia que a virgem conceberá. Ele falou: Senhor, agora eu entro em admiração. Coisas difíceis que Deus nos dá para passar, nos faz passar. Às vezes nós temos que passar por locais difíceis, por caminhos íngremes, por vales, para que nós possamos cantar o hino da vitória do outro lado, e nós não temos condições de refletir, de aceitar e de receber um direcionamento de Deus. Mas José era um homem que abriu o coração para Deus. Deus falou: não, casa com a Maria grávida, não tenha relação com ela. Você acha que é o que? Ele foi lá e casou com a Maria, levou para casa, era ser humano. Você acha que quando chegou a noite, o que aconteceu com José? Bem, ela já está grávida, eu poderia me relacionar com ela, normal, casados. Mas ele respeitou o Deus Santo que estava sendo gerado dentro de Maria. Ele falou: se é uma virgem que vai conceber, e se é meu Deus, ele seja reverenciado, eu não vou me relacionar com ela. Que admiração por José, não é? Respeitar. Muitas vezes precisamos aprender a respeitar a esposa em todos os seus momentos. Eu estou falando com homens. Respeitar, porque é o seguinte: nem todo dia a esposa está feita para fazer tudo o que nós queremos que seja feito. Então o respeito muda a história do homem. É como eu comecei a dizer, eu disse assim que José estava num patamar bem mais alto. O patamar de José é muito mais alto do que muitos de nós, mas nós devemos aprender com José.
José, nos seus momentos difíceis, ele não reclamou, ele não procurou pessoas. A Bíblia diz nos Salmos de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você sabia que as pessoas, elas vivem conforme o momento? Elas conhecem o lado bom e o lado mal, ruim, perverso da história. E se algo acontece que a desagrada, ela sabe bem aonde está a perversidade para ela se unir a isso, para ela confidenciar suas impurezas, suas mágoas, as coisas ruins que entram dentro, para que essas pessoas a dêem coragem para elas fazer mais coisas ruins. Isso é antibíblico. A Bíblia ensina, eu já li aqui de Gálatas, que nós temos que produzir um fruto só, desde o dia que nascemos até o dia que morremos. Se você é uma árvore boa, dê fruto bom. Se você é uma fonte boa, mesmo que tudo penda para o ruim, venha pender para o lado ruim, você tem um padrão. Aqui vai sair coisa boa, aqui vai sair coisa boa. E Jesus deu um exemplo. Jesus ali sendo crucificado, Jesus sendo furado, sofrendo as piores dores e humilhações que um ser humano podia sofrer, e ainda sendo acusado, sendo desafiado, e ele só tinha uma coisa boa, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-me, eu não tenho fruto ruim, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Lamanabashuri cantolomanais. Eu admiro José, ele acalmou o seu coração e não fugiu mais. Ele exerceu a fé naquilo que ele ouviu de Deus. Ele realmente casou-se com Maria, ele respeitou Maria. Diga assim: respeitar a esposa. Não importa o que eu falei das diferenças. Eu sempre, quando estou dando curso para noivos, eu conto uma história. Eu dou curso, agora eu tenho mais pastores. A princípio, quando eu era vice-presidente, em outros tempos, eu dava curso quase todo dia para quem iria casar. E eu me recordo que quando eu casei, com todo o sonho de nunca brigar com a esposa, teve um dia que eu fiquei irritado, eu queria brigar, por causa de uma coisa tão insignificante. Eu morava em um bairro, e nós viemos para a igreja, e eu não lembro porquê, mas nós estávamos de ônibus e não de carro, e nós voltando para casa, e eu cheguei num ponto de ônibus, próximo da minha casa, uma quadra. Eu descia do ônibus, andava uma quadra e chegava na minha casinha. Quando eu casei, fui morar numa casa tão pequena, tão abençoado, que aqui eu estava na cozinha, aí eu fazia assim, eu estava no quarto, fazia assim, estava no banheiro. Mas era uma casa de amor, eu nunca perdi a minha esposa de vista. Toda hora eu estava vendo ela, porque era tão pequenininha que era assim, ó, 1, 2, acabou a casa. E ali a gente parou, chegou pertinho do ponto de ônibus que nós tínhamos que descer, eu sentado do lado dela, bem recém-casados. Me levantei e falou: olha, sabe aquele negócio da cordinha do ônibus? Vamos puxar a cordinha para nós descer. Ela falou: por que nós vamos descer aqui? Falei: porque chegou a um ponto da nossa casa. Falou: não, o nosso ponto é o outro. Falei: como assim? E o ônibus andando, né? Chegando no ponto, aí alguém apertou lá para descer. Não, nosso ponto é aqui. Ela falou: não, o outro. Falei: mas aqui é tão pertinho de casa. Ela falou: não, o outro que é mais perto. Gente, aí o povo desceu, fechou a porta, o ônibus saiu e anda, deu a volta, virou. Falei: mas como, o que está acontecendo? Aí eu fiquei quieto, né? Tinha acabado de casar. Que coisa, vou ter que voltar tudo isso a pé. Aí eu fiquei com uma raiva, sabe aquela ira? Eu vou pegar, eu tinha que aprender com José. Quando eu vou ficar bravo, mas nossa, eu acabei de casar, já vou começar a brigar. Aí ficava aquela coisa, eu falei que eu não iria brigar, mas olha, aí descemos lá no outro ponto, tinha que andar até chegar em casa. Aí ó, sabe como é o homem, né? Quieto, vamos lá. Não falei nada também, fiquei quieto, fui embora. Chegou em casa, mas não fiz ruindade, nada. Quieto, chegamos em casa, aí preparamos o lanche, foi preparar o lanche.
Aí depois aí o meu coração foi acalmando. Sabe aquele negócio? Acalma o coração, espera um pouco, toma um gole d'água. Aí ela sentou na cama, do lado da cama. A gente já tinha trocado a roupa, já estava pronto para dormir. Eu pus a mão no ombro dela assim, falei: querida, tem uma coisa que está aqui, ó. O ser humano é engraçado, né? Difícil. Por que que você escolheu outro ponto de ônibus? Eu estava no ponto de ônibus, ele já tinha passado mais de 1 hora. Eu ainda estava no ponto de ônibus, mas eu não briguei. Por que que você escolheu aquele ponto de ônibus, minha querida? Ele é tão longe. Aí ela explicou. E ela explicou, aí eu descobri que tinha razão. Ela falou: olha, eu vou explicar para você. Homem pensa diferente de mulher. Eu casei com uma mulher abençoada, bonita, né? Ela falou: olha, aonde tem rodas de homens, eu não passo no meio. Eu tenho que me proteger do meu moral. E descendo daquele ponto de ônibus, eu não tenho o hábito de descer lá. Por quê? Tem uma farmácia, tem uma padaria, tem um bar, tem um trailer, depois tem um sacolão, e todos ficam cheios de gente na porta, e a gente tem que passar na calçada pedindo licença, e no outro não tem ninguém. Falei: me perdoa, você está certo, o dia que você descer lá eu vou ficar triste, porque eu vou ficar com ciúmes. Você tem que andar muito mesmo, entendi. Você vê só como que é o homem. Sabe o que é isso? Nós devemos aprender uma coisa. Sabe o que você está vendo aqui? Algo branco, né? Você está vendo algo branco. E eu, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui umas flores. É lógico que a luz aqui é tão forte que está mostrando para vocês. Sabe o que é isso? Nós olharmos a vida com o nosso olhar, mas também olhar a vida com o olhar do outro, e compreender, porque às vezes o olhar do outro, da esposa, do filho, é mais profundo. Eles enxergaram detalhes que eu não enxerguei, e eu posso criar um conflito e querer engessar, querer falar: não, é assim, é assim. E a minha luta, na minha vida, em alguns momentos, em alguns locais que eu passei, foi bem isso, que eu não sou afeito a esse negócio de engessamento. Tem que ser e acabou. Isso diminui a capacidade de crescimento, de conhecimento, de inteligência. E eu admiro José, porque José não engessou, ele deixou Deus usar ele, e ele cuidou. E olha a obediência de José. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz: e pôs-lhe o nome de Jesus. A pergunta é: qual era o sonho? Qual é o sonho de um pai quando tem um filho? Ah, eu vou ter um filho. Aí chega com a esposa e fala: eu lembro quando nós tivemos o primeiro filho, nós pesquisamos mais de 1000 nomes. Começamos pesquisa. O que significa isso? O que significa isso? O que significa? Ah, mas esse tem um significado bonito, mas é feio. Ah, esse nome é um nome que muito comum. E fica pesquisando. Será que José não tinha um sonho de pôr um nome no filho? Será que ele não tinha um sonho? Mas ele recebeu uma ordem de Deus: colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará a humanidade dos seus pecados. José falou: Jesus. É o pai que mandou. Jesus não questionou Deus. Quantas vezes pessoas questionam Deus? A vontade de Deus, ela é soberana. Deus sabe o melhor para a sua vida. Quando você se submete 100% a Ele, as coisas andam melhor. Mesmo que pareça que vai ser dar ruim no final, na verdade vai dar, é bom, porque está na mão de Deus, e Deus só faz coisa boa. Amém? Eu vou correr aqui. Eu já falei, acho que já faz quase 1 hora que eu estou aqui, né? Herodes, quando nasce Jesus, os magos do Oriente vêm para trazer presentes. Os presentes que Deus mandou os magos entregar para o nascimento de Jesus, era o momento do sustento de Jesus. José estava em Belém, ele subiu para Belém, porque ali ele tinha que participar de um recenseamento. E ele levou Maria, com a gestação de 9 meses, era a esposa dele, e ele com todo o cuidado. Imagina o sofrimento de José, olhando para a esposa sentindo contração. Você sabe o que é uma mulher sentindo contração?
E ele saindo de todos os locais batendo: escuta, minha esposa está com muita dor, não dá para você recepcioná-la aí, para que ela possa ter, vocês conhecem uma parteira? Nós precisamos de uma parteira, nós precisamos de pelo menos uma casinha bem humilde, para nós entrarmos, para que a minha esposa venha dar à luz. Aqui não, imagine a angústia de José. Ele poderia falar: olha, não sou eu o pai, eu não sou o pai, virar as costas para Maria. Mas não, ele foi. E quando ele não conseguiu, alguém falou: olha, eu tenho um espaço aí onde eu crio vaca, boi, cavalo, bode, se você quiser pode entrar lá. José: muito obrigado. Maria: lugar arrumado. Jesus nasceu. Quem já sentiu, perdão a palavra, eu vou falar uma coisa aqui, entenda por que eu quero falar isso. Quem já sentiu cheiro de xixi de vaca, xixi de bode, cheiro de bode, é coisa horrível. Imagina o sentimento de José, levando aquela Maria que não tinha mais força para nada por causa da contração, levando a esposa, e aquele cheiro de urina de animais, aquele cheiro naqueles coxos lá, e José correu na frente, deve ter limpado, tirado alguma coisa, limpado ali, e talvez tinha uns paninhos ali na sacola de Maria. Ele colocou, limpou um coxo lá, tirou do jeito dele, e imagina o sofrimento, mas ele estava oferecendo cuidado. Cuidado, diga cuidado. Cuidado. Quando eu leio isso, eu estava vendo aqui o cuidado de José com Maria e com o nascimento do Filho de Deus. Eu fico emocionado. E eu aprendo com José que nós devemos aprender a cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças. Quando o meu primeiro filho, na nossa inexperiência, nós não cumprimos exatamente as receitas que a médica deu de alimentação, e o menino queria mais, estava crescendo, e a gente não dava direito, né? Cumpria direitinho, rigorosamente, dado 3 ml, era só 3 ml, e a criança chorava, e eu passava a noite inteira o neném no colo. Não, minha esposa tem que dormir, eu tenho que oferecer cuidado para ele. Ficava com ele lá, dava 11 horas, meia-noite, 1h, aí dormia, pegava e ia deitando o neném devagarinho. Jesus, muito obrigado, eu estou cansado, amanhã eu entro 7 horas no emprego. Punha lá, a hora que eu punha ele, que eu tirava a mão, ai Jesus, tem misericórdia, de novo. Cuidado. José cuidava direitinho. Homem, você precisa cuidar daquilo que Deus deu para você, a sua esposa, os seus filhos, a sua família é o melhor bem, é o maior bem que Deus nos dá. Tem que ter cuidado, tem que ter amor, tem que ter abraço, tem que ter carinho, tem que ter diálogo, tem que ter respeito. É a família que Deus nos deu, é assim que José fazia. Ele tratava na palma da mão os filhos, mesmo que tivesse. É lógico, no caso aqui ainda está no começo, depois eu vou ler essa história aí para você dos filhos. Então olha, Jesus nasceu, José está ali cuidando do menino, do bebê e da Maria. Os magos chegam na casa de Herodes e fala que foi visitar o rei. Que rei? O rei sou eu. Aí os magos saem, encontram o menino, dá presente e vai embora. E o rei fala: olha, não voltaram aqui para me dar o endereço do menino. Chamou o capitão lá, o comandante do exército, falou: olha, mate todos os meninos de 2 anos para baixo, corta o pescoço, mata tudo, não deixe um, mate, corta o pescoço deles. A Bíblia fala que Raquel chorava e não conseguia se consolar, tal a tristeza das mães. Não existia método anticonceptivo. Naquela época, todas as casas de recém-casados dentro da saúde tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Tinha gente sempre gestante, o vizinho era gestante, e outros já tinha criança pequena. Era muita gente para matar. Mas aí o anjo aparece em sonho a José de madrugada, enquanto Herodes está dando a ordem lá, o anjo fala para José. José, capítulo 2, versículo 13 de Mateus. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse:
levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Queridos, 2 horas da manhã, cansado, cuidando de um bebê, dormindo lá na região da Galiléia, em Nazaré, José de repente sonha. Um anjo aparece e fala: José, acorda, levanta, pega o bebê agora, pega a sua esposa e foge para o Egito. Irmão, você sabe quantos quilômetros é de Israel, ali da região da Galiléia até o Egito? Está mais de 200 quilômetros. O bebê era recém-nascido, tinha acabado de chegar de Belém, uma outra viagem. José de madrugada, 2 horas da manhã, pega tudo lá, enrola o bebê num pano. Maria, temos que fugir, e sai fugindo. Quando logo amanhecer, chega o soldado e bate na porta: tem um bebê aí. Queridos, agora eu paro. Por que eu admiro José? Eu vou falar de 2 tipos de confiança. Deus resolveu confiar em você. Diga assim: Deus confia em mim. É possível isso? Quem aqui confia em Deus? Nós achamos que o caminho só tem uma direção, pastor Marcos. Nós achamos que o caminho da fé e da confiança só tem uma direção. Nós nos enganamos nesse aspecto. Nós erramos, porque Deus resolveu confiar em José. E Deus falou: olha, eu vou abrir mão da minha glória. Eu vou abrir mão e eu vou descer pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E eu vou depender da proteção de um homem. Quando eu leio isso, eu fico admirado do homem chamado José. Por quê? Porque quando era para José fugir, quando era para José cuidar, José levava e acompanhava. Quando era para José fugir, para que Jesus não morresse, José pegava a responsabilidade é minha. Eu vou proteger o menino, mesmo que eu tenha que andar 200 quilômetros, eu vou proteger. E ele estava protegendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Confiou na mão de um homem. Deus resolveu confiar em um homem chamado José, um ilustre desconhecido. Deus confia em você para os cuidados da sua família, para conduzir os seus filhos aos pés do Senhor, para conduzir os seus netos. Tudo isso está na sua mão, através da oração, através da fé, através da comunhão com Deus. Deus confia nos homens. Não é só eu que devo confiar em Deus. Deus confia a mim responsabilidade e quer que eu cumpra. Deus confia que eu vou cuidar da minha alma, que eu vou cuidar da minha vida, me proteger. Hoje eu acordei logo pela manhã e Deus me deu uma palavra. E Ele falou assim, no meu coração, um versículo que talvez um dia eu tenha que pregar. Ele falou assim: olha, se andares na luz, como Ele na luz está. E eu fui enxergando assim, eu vi a Bíblia se descortinou na minha frente. Ela abriu um tapete assim. E eu vi assim, naquele tapete assim, da palavra de Deus, uma luz refletindo. E eu vi do lado assim, saindo do tapete, só trevas, somente trevas. Aonde estão as trevas? Nos comportamentos errôneos, nas ações sem um pensamento anterior, nos atos sem reflexões, nas atitudes agressivas contra filhos, contra esposa. Aí estão as trevas. José não entrou no caminho das trevas, José não desviou da luz, ele foi no caminho da luz, porque Deus confiou a ele a responsabilidade de cuidar do seu próprio filho. Quem aqui tem filho? Tem muitos homens aqui, alguns homens casados. Quem aqui tem filho? Para agora, se você tivesse que pedir para alguém: olha, eu não posso cuidar do meu filho. Não posso, você vai cuidar dele. Você vai cuidar.
A Bíblia diz que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado por José. Olha o cuidado, José ensinou dentro das leis o Senhor Jesus, que era Deus. Ele era Deus, ele era homem, 100% homem, mas ele era Deus. Mas ele falava: não, José vai cuidar de mim, José vai cuidar de mim. As mãos que acalentam de um pai, de uma mãe, as mãos que passam na fronte de um bebê, não sabe o futuro desse bebê. Esse bebê pode ser um grande médico, pode ser um grande cientista, pode ser um grande pastor, pode ser um grande governador, pode ser um grande juiz. Acalente com amor, cuide com amor daquilo que Deus te deu. Faça igual José. Eu não vi José agredir, desrespeitar, maltratar Maria. Eu encontro aqui, eu não vejo Jesus. Um dia José foi até o templo, esqueceu Jesus em Jerusalém, voltou 3 dias, descobriu que Jesus tinha ficado, depois de 3 dias caminhando. Quando ele chega no templo, eu não vi Jesus José, depois andar 3 dias, irmãos, eu não vejo José chegando e chutando o balde. Seu menino, seu moleque safado. Não. Por que você está aqui? Jesus olha bem serenamente, cuidando das coisas do Pai. Cuidando das coisas do Pai. Aí Maria guarda tudo no coração. Nesta noite eu quero dizer: Deus quer levantar José. Deus quer levantar José dentro das famílias. Deus quer levantar José nas empresas. Deus quer levantar José dentro das faculdades, jovens, lá no militarismo. Deus quer levantar José. Deus quer levantar José em todos os seios da sociedade. E o José que Deus quer levantar é você, querido. É você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado, obreiros. Deus quer levantar homens com o temperamento de José, com a obediência de José, com o temor a Deus de José, para que ele possa confiar coisas grandes para você. Quando José foi apresentar Jesus, quando eu li o texto, até chorei. Eles tinham que levar um sacrifício, e José levou 2 rolinhas. 2 rolinhas era o que ele apresentou, era o sacrifício do pobre. O sacrifício do pobre, porque as pessoas que tinham posses levavam cordeiro, tinha gente que tinha tanta posse que levava um boi. José não tinha. Então ele levou 2 rolinhas. José, com toda essa dificuldade, eu vejo lá no capítulo 13. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, os fariseus, as pessoas dizendo: não é esse, falando de Jesus. Os fariseus: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Esposo de Maria? E aí citam nomes: pai de Tiago, pai de Jesus, pai de Maria, e foi citando os nomes. Ou seja, José constituiu uma família. Ele respeitou, ele esperou o momento. Depois ele teve vários outros filhos, cuidou, e ele formou uma família alegre, uma família unida, que toda Cafarnaum, que toda Galileia conhecia a família de José. Aquele homem é íntegro, ele é carpinteiro, mas a família dele não tem divisão, a família dele não tem facção, são todos unidos. Olha aí, não é esse o filho? Está lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Queridos, Deus deu para você uma bênção: cuidar dos seus, cuidar de você, cuidar da sua história, cuidar do seu nome, do seu bom nome, zelar por isso. E Deus tem coisa grande. Quem entendeu a mensagem? É a minha admiração por José. Que homem diferenciado. Você já ouviu pregar sobre José? Muito, muito raro um ilustre desconhecido. Seja um José. Eu acredito que José, quando nós chegarmos no céu, ele morreu novo. Jesus Cristo cuidou por um período da família como carpinteiro. Ele ensinou profissão para Jesus. Jesus foi um carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré. Imagina os móveis feitos pelo Senhor Jesus, que aprendeu com José.
ensinar os filhos no caminho, e dar profissão, dar subsídio para que os filhos tenham sobrevivência, possa sustentar a família. É isso que Deus quer de nós, paternidade com amor, um convívio social com amor, um convívio com a esposa, com a família com amor. É isso que Deus cobra de nós. E nesta noite talvez você possa estar pensando: como eu falhei, como eu tenho sido falho, como eu tenho errado. Eu quero orar por você. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Enquanto a vida há esperança, recomece de novo. Aliás, é a redundância, recomece de uma outra forma. Dê carinho à sua esposa, aos seus filhos, compreenda, ouça-os, pegue na mão, toque, abrace-os, direciona, orienta. Comece agora. Você é um pai, ame a sua esposa, você é um esposo. Se você não tem filho, valorize a sua esposa, respeite a esposa, ouça o que ela tem para dizer. Geralmente o que ela tem para dizer é muito, muito, muito mais importante do que o que você tem para falar. Aprenda com José, amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os homens, que nós possamos ser homens de valor, possamos ser diferenciados nesse mundo de iguais, que não venhamos ser extremistas, mas que venhamos ser da paz, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Que sejamos da paz. Dentro de casa, se estiver levantando um fogo, a função do pai, do sacerdote, é apagar o fogo, é ensinar o respeito. Às vezes o menino está lá, desrespeita o pai e a mãe, porque você também não tem respeito. Aprenda, tudo que se planta colhe, amém? Carinho especial para você. Nós vamos fazer uma oração para te abençoar, mas eu estou sentindo vontade de ouvir no louvor. Vamos cantar? Toca aí, eu vou cantar aqui. O Abner, canta aqui. Eu vou começar aqui, o Abner vai cantar, depois eu vou orar por você. A minha alma andava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre, desprezível pecador. Eu entrei no tom dele, vai lá. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu Abner, as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, e agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus,
Nesta noite Deus estende a mão para você. Nesta noite o Senhor estende a mão para a sua família. Nesta noite o Senhor estende a mão dentro da sua casa para os seus filhos. Nesta noite o Senhor estende as mãos lá no emprego onde está tendo dificuldade. Você corre o risco de perder. Você não vai perder, porque a mão dele chegou. A mão dele chega na sua saúde. A mão dele chega nos seus sentimentos. A mão dele chega trazendo paz, alegria. Que mão gloriosa! O Senhor te faz um José. O Senhor te faz um sustentador. O Senhor faz da Senhor. Quantos deles que estão no silêncio dos seus conflitos? Quantos deles estão no silêncio dos seus sentimentos, até ressentimentos? Quantos deles estão no silêncio? O homem às vezes é silencioso, no silêncio das suas angústias e amarguras, e não conseguem abrir o seu coração, a sua boca, para confidenciar as suas dores. Meu Deus, tira isso, Senhor. Ensina esse teu filho a colocar essas coisas para fora, saber conversar com sabedoria. Tira o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo essas dores desse homem, Senhor. Eu repreendo, Senhor, essas mágoas, esses ressentimentos. Saiam em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles outros que às vezes sentem porque não puderam dar o melhor, mas fazem um propósito de ser o melhor pai, o melhor companheiro como esposo, o melhor amigo no meio da sociedade. Senhor, que esse propósito seja aceito pelo Senhor. Dê a ele sabedoria, dê a ele força, ensina a ele a andar melhor. Pai, eu te peço essa bênção, Deus, sobre a vida desse homem, sobre a vida desse jovem que está sonhando com uma esposa, está namorando e que está com medo de um casamento. Repreendo o espírito do medo. O casamento foi feito pelo Senhor para que todos tenham paz, para que vivam a fluência da alegria. Senhor, abençoe os jovens que estão para casar, as jovens, abençoe as famílias da tua casa, repreenda os males, cobre-os com teu sangue. Senhor, eu te peço prosperidade. Levante Josés, levante obreiros Josés, levante pais que tenham comportamento de José, levante jovens com comportamento de José. Traga sobre eles a bênção que o Senhor deu sobre José, para que o Senhor possa confiar a eles grandes coisas, grandes desafios da fé, grandes desafios da vida espiritual. Pai, em nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus.